2, 1, estamos no ar. Fala, galera! Esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok e temos uma comunidade no WhatsApp, que não é exatamente um grupo de superdotados, ninguém precisa ter laudo para entrar e a gente não vai perguntar o QI de ninguém lá, então se tiver curiosidade, quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, estamos lá. No nosso Instagram tem um Linktree com todos esses links, tá? E a gente está fazendo entrevistas semanalmente, ou quase semanalmente, mostrando vivências de pessoas identificadas na condição de altas habilidades de superdotação. Eu sou o Beto da Lua, sou um dos organizadores, e hoje nós estamos aqui com a grande Audriana Alves. Vou fazer uma breve apresentação aqui dela. A Audriana Alves é historiadora, especialista em marketing e consumo. Trabalha há 12 anos na área de marketing. Atua como criadora de conteúdo e, recentemente, foi identificada com altas habilidades ou superdotação. Uma descoberta que trouxe novas compreensões sobre sua trajetória, seu modo de pensar e suas vivências ao longo dos anos. Isso aí, e a Audriana vai compartilhar um pouco da história dela aqui com a gente. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Audriana, a sua identificação é muito, muito recente, é coisa de semanas. Como você está se sentindo? Fala para mim. Então, agora estou me sentindo bem tranquila e melhor nesse momento. Mas durante todo o processo da avaliação, né? Aí foi um processo um pouquinho mais complicado, assim, porque, nossa, complicado. Foi desde quando? Você começou esse ano, né? Então, na verdade, eu tô atrás disso tem uns 12 meses já. Não atrás disso, né? Atrás de descobrir qual era o problema que eu tinha, digamos assim, né? Porque eu tinha, tipo, eu não conseguia fazer as coisas, eu inventava coisas para fazer e desistia muito rápido. Enfim, daí eu fui buscar, né, ajuda, porque eu pensei, pô, mas qual que era a minha ideia na época, assim? Parecia que eu estava estacionada e eu precisava sair do lugar, mas eu não conseguia. Mas por que eu não conseguia também? Porque para mim parecia que nada fazia sentido na vida. Eu tinha um probleminha, não que eu não tenha ainda, eu até tenho, mas estou tentando lidar com isso. Que parece assim, você começa a pensar numa coisa, você tem uma ideia, tive uma ideia. Aí você pensa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, daí vem um pensamento que mata esse, e quando você percebe, você chegou numa conclusão que nada faz sentido. Na verdade, eu meio que acredito ainda que nada faz sentido no fim das contas, entende? Que é aquela história, você mesmo tem que dar teu sentido, blá, 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 que é uma verdade, entende? Mas tava com esse problema. Aí, tipo, começava uma coisa, parava, começava outra coisa, parava, e daí comecei a, né, a pesquisar, assim, aí. Primeiro fui no psiquiatra, né, porque eu sou bem... não tô ansiosa. Você chegou a desconfiar que poderia ter algum transtorno, como Isso. TDAH? Eu não sou ansiosa, mas eu gosto de resolver as coisas rápido. Não gosto de ficar perdendo tempo, sabe, me enrolando. Aí eu fui no psiquiatra primeiro. Eu pensei, não, acho que o psiquiatra é o que vai olhar pra minha cara e vai saber o que tá rolando. Daí, com as coisas que eu falei pra ele, ele meio que achou que era TDAH, né? Aí me deu Ritalina, essas coisas, mas começou aí. Mas aí a Ritalina não me fez muito bem, assim, não que não fez bem, que ela é uma delícia, né? Mas assim, eu percebi que não adiantava, que a Ritalina me fazia cumprir minha agenda, mas mesmo assim a minha cabeça continuava não vendo sentido nas coisas. Aí entra toda uma questão, né? Igual assim, tipo, acho que a faculdade de História tá muito presente nisso também, sabe? Aquela crítica social, uma coisa mais assim, e que as coisas realmente não fazem sentido. Aí com... Entendo. pode falar.
E daí, acho que isso bateu muito forte também com o marketing, que são duas coisas contrárias, digamos assim, e acho que isso meio que bugou a minha cabeça ao longo do tempo, sabe? Tanto que isso foi motivo de muitas consultas daí com o psicólogo, entende? Para tentar, tipo, trabalhar isso. Mas vai, pode falar. Show. Rapidinho, só avisar, a Jéssica entrou, bacana que você entrou, Jéssica. A gente no início faz uma entrevista, aí os outros mantêm o microfone fechado, mas você pode interagir pelo chat, se quiser eu vou estar ligado, tá? Existe o problema da psiquiatria, existe o movimento de antipsiquiatria, que é a questão que nem tudo deve ser medicado, etc., e nem tudo é realmente uma patologia. É uma patologia dentro do sistema que nós vivemos, né? Porque se o sistema não existisse do jeito que é, talvez as coisas não precisassem ser tratadas dessa forma. Sim, é o mesmo sistema que meio que fabricou as condições que estão nos manuais diagnósticos, mas de qualquer forma, a pessoa dentro desse sistema tem alguns prejuízos por não dar conta das demandas e isso é encarado como algo que precisa ser consertado, vamos botar assim, né? E, no caso, a gente tem um tema aqui da positividade tóxica, né? Sim. E quando a gente entra na superdotação, o que a gente tem? A superdotação é uma condição neurodivergente que não é um transtorno. Certo. E se entende, a definição de superdotação não vem de prejuízos, vem de habilidades, vem de talentos. E quando você pensa em condição neurodivergente, você pensa em quê? Em pessoas com prejuízos, em autistas, em pessoas com TDAH, em pessoas com TOC. E isso dá uma bugada na ideia, assim, e acredito que muitos profissionais de saúde dão essa bugada, né? E o que acontece? As pessoas adultas que procuram avaliação já, a identificação tardia, né? Geralmente é uma demanda de saúde mental, né? Isso, exatamente. E aí a gente entra num terreno, numa zona cinzenta, né? Você, no caso, buscou porque alguma coisa não estava rolando, não estava acontecendo. Aí o medicamento talvez não deu um efeito, fez um efeito, mas alguma coisa ainda não encaixava, né? Foi daí que você procurou a avaliação? Não, ainda não. Daí eu parei de tomar o remédio e eu comecei a pensar comigo mesma, né? Assim, tipo, o que pode ser? Porque na época, sinceramente, eu não queria ir no psicólogo. Não me pergunte por quê, mas na época eu era meio contra psicólogo, assim. Tipo, eu achava estranho esse negócio de você ir toda semana, sabe? Assim, é que eu tinha esse problema na época, eu não conseguia pensar a longo prazo nas coisas. Agora eu já consigo um pouco mais. Então, prejuízo, eu tava cheia de prejuízos, na verdade, assim, sabe? De coisas. Prejuízos, né? Por isso que a gente fala, quando você é adulto, você já viveu tudo. E você tá com tudo aquilo, né? Tipo, eu acho que eu tava, agora que eu devo estar melhorando, tipo, com depressão, entende? Tipo, um monte de coisa, assim. E qual que é a pergunta mesmo? Que eu escutei um barulho e me perdi já. É que aqui faz muito barulho. Deixa eu falar que eu também não lembro qual era a pergunta, mas E vamos não tem o prosseguir. TDAH no meu laudo, tá? Só para avisar. Mas... No meu também não, mas acho que devia. Tem alguma coisa errada. Mas relaxa, eu te entendo. Pode acreditar em mim. Você relata nos seus conteúdos sobre a sua fase escolar que você teve um bom engajamento durante o primário, né? Uhum. Hoje em dia não se chama mais com esse nome, mas na nossa época era. Tudo mudado. Uhum. Na nossa época era primário, tá? Isso. E a gente tinha quinta série, a gente ainda tem o espírito de quinta série, mas enfim. O primário teve um bom engajamento, você mudou de escola para o ginásio e já foi um ambiente que já não foi tão legal. Sim. E aí teve consequência também até no seu desempenho escolar. Sim. Você existia indicadores na sua infância, na sua idade escolar, em geral, que você poderia ser superdotada? Ou hoje você vê que existia e você não percebeu? Como é que é isso? Eu acho que na época não se falava sobre essas coisas, né? Inclusive, na época não tinha muito igual TDAH, não tinha, na verdade. Na minha época, pelo menos, não. Tanto que eu até falei, né, num vídeo, se fosse hoje, com certeza eu iria ser identificada com TDAH, ou TOD lá, aquele opositor e tal. Com certeza.
Mas, assim, estando na época, quando eu era criança, eu nunca percebi nada. Assim, com a minha cabeça, né? Nunca, né? O que teve mais foi mais, assim, recentemente, que eu sempre pensei comigo. A minha cabeça funciona diferente do que a cabeça das pessoas. Mas era só isso e nada mais, entende? Igual eu falei até, tipo, acho que eu falei, eu estudei neuromarketing, psicologia social, e eu sempre olhava aquilo e pensava, As Armas da Persuasão, né, tem um livro, eu pensava, eu não sou assim, entende? Mas isso só depois, assim, dos 20 e poucos anos, mas nada que me, né, fizesse pensar, não, qualquer coisa. Porque, na verdade, eu nem sabia que essas coisas existiam, sabe? Sim, eu entendo. Mas não muda tanta coisa, não. Eu cheguei a ver superdotação na faculdade e acho que... Ó, melhor do que nada, mas eu também É, só fui cair a ficha bem depois. mas é igual falam, né? Que o superdotado é o menino de óculos que soletra, tá lá no soletrando, lá no Luciano Huck, fazendo continha rápida e soletrando. Acho que essa é a visão que a gente tem. Então parece que se não Sim. for assim, não entra na nossa cabeça. Agora que tá entrando, né? Mas Sim. até agora, recentemente, eu não sabia. Sim, por isso que é importante, né, a gente fazer esses conteúdos, mas não só esse, os que eu fiz no meu canal, que você Aham, fez aham. também, pra gente mostrar, aqui a gente existe, não é desse jeito. Uhum. O ensino médio foi melhor para você? Você conseguiu um engajamento melhor? Então, eu tirava nota baixa ainda. Só que daí eu já fiz mais amizades, né? Daí você sabe que daí ajuda, né? Já encontrei um grupo, enfim. Aí as coisas começam a melhorar, mas notas mesmo eu tirava um pouco de nota baixa ainda. Não tanto quanto da quinta ou oitava. Mas aí no ensino médio tirava nota alta em quase tudo. Eu tirava nota boa até no ensino médio. Mas não tirava em matemática. E acho que em física, porque era o mesmo professor, ele era muito ruim. Mas é que não dava pra escutar muito bem o que ele falava, sabe? Tipo, ele falava muito baixinho lá na frente e tal. E eu sentava atrás, eu sempre gostei de sentar atrás. Então, mas assim, do modo geral, as notas foram um pouco melhores do que da quinta e oitava. Mas eu ainda ia para o conselho no fim do ano. Eu ainda... Aí tu passou para história, tu curtia, assim, durante o período que você teve Então, lá? na verdade, eu gosto bastante de história. Só que, como eu falei lá no vídeo e tal, né, eu não consegui conciliar o trabalho com a faculdade. Uhum. Eu não consegui. Essa é uma coisa bem complicada. Daí também que eu ficava pensando, pô, mas por que eu não consigo? Todo mundo consegue. É óbvio, né? Também é óbvio que se eu muito precisasse, eu ia ter que conciliar e pronto, não sei. Só que eu não conseguia. E nessa Mas época aí. você Pode falar. acabava interrompendo uma coisa, né? Era uma coisa ou É outra. isso. Tanto que saiu no meu laudo lá que eu não sou boa em. Não saiu dessa forma, né? Mas enfim, tô resumindo. Em focar em duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Uhum. Tipo, eu foco bem em uma, rápido, resolvo tudo, faço, mas em mais de uma, não. Seria atenção dividida? Seria isso? Eu não sei, tá escrito lá. Eu acho que Uhum. com aquelas testes lá que se faz, né? Eu acho que alguns deles que tinha mais para prestar atenção em mais coisa junta, eu acho que eu não fui tão bem. Deve Não ser do foi tão ruim, BPA. mas não. Hã? BPA da bateria de atenção. Pode ser, eu não sei. E varia muito, sabe? Tem, como é que eu vou dizer? Tem tipos de atenção diferentes, são perfis diferentes, vamos botar assim. Mas tá, aí você teve essa dificuldade, mas você conseguiu concluir, apesar de no Terminei. final já estar olhando para outro lugar, né? Já tá... Exatamente. Quando eu já estava no quarto ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com marketing, né? Aí eu tinha muito sonho de fazer mestrado, doutorado e seguir realmente carreira acadêmica, ser professora universitária, essas coisas. Só que eu não conseguia trabalho na área e eu fui procurar uma outra coisa para fazer. E acabei encontrando, parece até propaganda, né? Agora vamos fazer um marketing multinível, sei lá, uma pirâmide aqui. Parece aquelas coisas do marketing digital. Aí eu encontrei o marketing digital e ele mudou a minha vida. Mas, mas é verdade. Só que assim, não aquele marketing digital de afiliado e tal, né? Que tentam vender,
vou te ensinar a fazer um curso. Não, eu vou te dar um curso de como você vender curso. Curso de vender curso. Não é isso. Tipo, marketing digital, que é o meu trabalho, é fazer marketing mesmo para as empresas, só que voltado mais para a internet, né? Entende? Aí descobri nisso, comecei a ganhar mais dinheiro do que ganhava. Está parecendo uma propaganda isso. Do que tava, né? Podia ganhar lá com a história, porque eu não conseguia nem trabalho com história, nem aula, eu conseguia, entende? Aí acabei largando. Só que eu fiquei pensando depois, né, que isso acaba sendo um tipo de inteligência também. Fui bem criticada por isso. Eu sempre pensava, o que as pessoas querem de mim, né? Tipo, família e tal, né? Relacionamentos amorosos, porque, tipo, se você não consegue trabalho, as pessoas te criticam. Se você consegue ganhar dinheiro, só que de uma forma diferente, as pessoas também te criticam, elas esperam estabilidade. Aí eu ficava pensando, mas o que as pessoas querem de mim, né? Aí podia estar matando, podia estar roubando. Né? Não, mas aí onde eu penso, né? Tipo, pô, eu passei tanto tempo tentando agradar as pessoas, ou tentando entender o que elas queriam de mim, né? Ó, fazendo autoajuda aí, ó, autoajuda tóxica. Mas, tipo, igual hoje eu penso, pô, é meio óbvio, né? Tem que pensar o que eu quero, né? Tipo, não o que as pessoas querem de mim. Mas eu passei muito tempo pensando nisso, tentando agradar as pessoas. Daí eu percebi, pô, tudo que eu faço não agrada. Então, o negócio é viver minha vida do meu jeito, meio estranho mesmo, diferente para todo mundo, mas é isso. É óbvio, mas não é, né? O problema que a gente passa com frequência você foi, vamos dizer que você foi uma pioneira nessa área. Eu te falar, você começou em 2013. Isso. Eu te falo que em 2013, eu acho que eu estava organizando um evento de rock. Aí eu falei, tem que fazer a arte do flyer para ir para a gráfica, tem que fazer o cartaz. Aí o meu primo chegou, não, acabou isso. Internet, faz um evento no Facebook, né, na época. Aí ele falou, não, cara, você tem que estar no celular. Que celular? Como assim? Aí ele falou, cara, não adianta colar um cartaz em cada poste, você só vai dar trabalho para a Conlurb, que os lixeiros vão ter que recolher. Aí as pessoas não leem mais isso, não prestam mais atenção nisso. E eu não tinha a mínima noção. Aí eu sei que a gente fez o evento no Facebook, teve um bom engajamento. Isso, E eu sou de uma geração anterior que eu não entendi essa transição. Calma aí, mas pô, o mundo mudou, né? E como assim? E você, apesar de regularidade comigo, ou acho que sou um pouco mais velho, mas você já pegou, já viu, pô, isso aqui tem um campo aqui, tem um futuro nisso, né? E assim... Pode falar. Não dava para imaginar que ia chegar no ponto que está hoje, inclusive, eu nunca ia imaginar. Então, por isso até que eu falo assim, né, que na época aí a gente passa tanto tempo desacreditando, mas depois que eu comecei a pensar, eu realmente pensei, né, que é um tipo de inteligência, igual assim, sair do óbvio, digamos assim, do sistema e tal. Não que eu não esteja no sistema, estou no sistema, só que hoje em dia de uma forma, desde essa época, né, de uma forma assim diferente que ainda me permite viver de uma forma mais parecida com o que eu realmente quero viver. Entende? Porque sempre me incomodou muito. Parece bobeira, assim, depende do grupo, depende com quem você fala, a pessoa vai pensar que é bobeira. Mas, assim, sempre me incomodou muito trabalhar 8 horas por dia e é pouco, tem gente que trabalha mais. Eu tenho consciência disso, tá? Então, assim, antes que... Porque pode acontecer, né, de pensar, eu sempre falo, é burguesa, sei lá, tipo, é herdeira. Eu vejo isso, assim, igual no meu Instagram, tipo, herdeira. Como assim herdeiro, né? Às vezes tem que sustentar os meus pais, mas tudo bem. Mas não sustentar, né? Mas às vezes precisa de uma coisa e tal. Sei lá, tipo, né? A pessoa pode criticar, assim, mas eu sinceramente, nunca me conformei com essas coisas. 8 horas todo dia trabalhando e 8 horas fixo, né? No caso, tipo, não poder sair, sei lá, parece bobeira, mas sempre me incomodou. Não poder sair para tomar um cafezinho no meio da tarde. Isso me incomodava muito. Eu trabalhava em cartório, então, assim, não é igual trabalhar de atendimento direto ao público, que realmente você precisa estar ali o tempo todo, entendeu? Vamos tomar um cafezinho.
Mas assim, mas hoje eu sei que isso é um traço meio assim, realmente. Tipo, eu precisava de espaço, eu precisava mudar de ambiente para conseguir pensar, ou pensar melhor, ou ter uma ideia, entende? Mas assim, eu nunca consegui me acostumar. Trabalho. Igual eu falei até num vídeo, né? De segunda a sexta. Eu trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sexta. Aí tem gente que vai falar, nossa, mas tipo, é só isso? Tem gente que trabalha 6 por 1. Entende? Tipo, é pior ainda na minha cabeça. Aí, com isso, indo trabalhar com marketing, querendo ou não, eu consegui uma realidade melhor, né? Assim, pra mim, né? Tem gente que vai trabalhar num plantão gigantesco no hospital e pode se sentir feliz e satisfeito, né? Cada um com os seus gostos. Mas, assim, pra mim, não. Eu queria realmente, eu queria trabalhar menos, mas acabei trabalhando mais, porque eu fui burra. No empreendedorismo e tal, de si, né? No crescimento, eu trabalhei muito, assim, nos primeiros anos. Eu comecei a viciar naquilo. E me fez mal, tive burnout depois de um tempo e tal, entende? Mas depois desse burnout eu já tentei ficar mais tranquila, né? Tipo, trabalha menos, mesmo que ganhe um pouco menos, mas trabalha menos, entende? Nossa, estão dançando lá fora. Vocês não escutaram isso, né? Não, tá Alguém vazando, fala... não. Não, eu não vou falar o que falar. Mas aí, volta, eu tô falando. É que eu moro no apartamento, né? Aí tem muito jovem universitário, daí eles ficam fazendo muita bagunça. Volta, fala. Então, você estava falando que chegou a ter burnout Isso. e recentemente chegou a ter depressão também, né? Então, mas qual que era a pergunta inicial que tinha a ver lá com o trabalho? Sim, não, já respondeu a pergunta inicial, agora eu vou para outra pergunta também. Na sua opinião, a área do marketing digital hoje em dia está banalizada? Banalizado? Tá, só que é que existe um marketing digital, como eu falo, né, que é o vender curso online, ou vender qualquer coisa online, que muita gente faz, às vezes nem é um profissional de marketing, né, exatamente, mas assim, eu não tenho nada contra também isso, sabe, eu acho que se a pessoa estudou, aprendeu e consegue aplicar, tá ok, não precisa ser muito formada na área, mas de um modo geral, sim, porque igual você vai para o cliente, às vezes o cliente não quer pagar o que você cobra, porque todo mundo faz aquilo, digamos assim, né, tipo, todo mundo faz, né. Só que eu acho que daí tem a questão de um, querendo ou não, né, entrando no sistema, de um posicionamento. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com isso há 12 anos. Então, isso já faz uma diferença. Entende? Eu tenho experiência hoje, assim, de resolver as coisas muito rápido. Então, a pessoa que já sabe, por exemplo, ela viu o trabalho que eu fiz com um cliente. Ela pensa, não, eu quero isso aqui para mim. Então, tipo, ela meio que já vem bem rápido para mim, entende? Coisa que há muitos, no começo não, né? Então, eu acho assim, mas sim, o mercado, igual aquela coisa que se fala, né, se prostitui bastante, como vários mercados que não tem uma tabela de preço, eu acho, né? Tem gente que cobra muito barato, enfim, daí acaba trazendo essa visão. Mas eu acho que é isso. Só que assim, para quem quer trabalhar na área, né, vendendo aqui a ideia, sei lá, o negócio é entregar resultado. Entrega resultado aí, que tá tudo ótimo, o cliente vai ficar feliz, e você fica com ele para sempre, até enjoa dele, e tem uma hora que você até não vai mais querer trabalhar com ele. Vai falar, eu não quero. É tipo isso. Então, isso que eu falo, né? É interessante falar isso aqui, não sei se tem alguém me julgando, mas eu já passei por muita crítica por falar as coisas de uma forma tão simples e achar que as coisas são fáceis. Entende? Por exemplo, Sim, eu acho que o marketing é fácil. mas para você para Exato, mim é então, mas difícil. tem gente que fica puta, assim, sabe? Para mim é difícil. O que eu vejo, assim, minha opinião de leigo? Eu vejo que a galera quer vender muita receita pronta Isso. e, sei lá, nem sempre aquilo vai funcionar. Na música, por exemplo, na minha área, cara, tá cheio de guru esquisito. Agora tem, né? Eu havia anúncio já. E, assim, sei lá, não é isso que vai funcionar para todo Isso. mundo. E acho que acaba perdendo essa questão
mais autoral ou criativa, assim, pessoal, né? Sua marca. Principalmente Sim. na música. Aí, tipo, todo mundo faz design do mesmo jeito. Exato, isso é verdade. Aí, sei Dito lá, do mesmo jeito, né? tinha uma época que o vídeo do YouTube todo mundo pedia like no final. Aí depois todo mundo tinha que pedir no início. Aí o tempo tinha que ser 8. Aí os algoritmos mudam alguma coisa. Ah, não, agora tem que ser desse jeito. Aí todo mundo segue a mesma fórmula. Então, eu tento sempre, não sempre, porque às vezes eu tô com preguiça, mas eu tento sempre ir contra as regras, mas conhecendo bem as regras. Entende? Primeiro você conhece tudo no marketing, né? E aí você faz uma coisa um pouco contra-intuitiva, sei lá, um pouco diferente, porque nisso você vai prender a atenção da pessoa que já está acostumada a ver uma coisa do mesmo jeito. Uhum. Né? Igual quando você está lá no Reels, no Reel, na aba, o teu algoritmo parece que te entrega vídeo sempre igual, né? Aí, tipo, quando você pega algum que quebra o padrão ali no meio, você tende a prestar mais atenção naquilo. Pô, bacana essa É. visão. Então, me incomoda um pouco a maneira muito padronizada e, como é que eu vou dizer, a galera às vezes tem pouca criatividade nos assuntos, sabe? Tem um assunto no hype, aí todo mundo tem que falar do hype. Só que assim, a gente tem que pensar numa coisa que é uma coisa bem ruim, mas é a verdade. A gente tá lidando com o Instagram, exemplo. Ou com o YouTube, enfim, com o TikTok. E ele dita as regras. Entendeu? Então, assim, se você não surfar, não ir, eu não vou, muitas vezes, né? Só que assim, se você não fizer as coisas do jeito que ele quer, você não vai ser recompensado, entende? Eu entendo. E é tudo tão bobo, assim, é tudo tão igual, é tudo tão vazio, tipo, chega uma hora que aquilo não faz sentido. Eu falo até por mim. Eu raramente vejo Instagram. Uhum. Sabe, igual eu falo, nossa, tem gente que passa horas, né, vendo videozinho. Às vezes, assim, eu paro e tal, até é bom pelo trabalho, para ter umas ideias, ver as coisas, ver o que está acontecendo. Mas normalmente eu nem vejo, porque eu não aguento mais aquilo. Sabe? É tudo igual, é tudo repetitivo, é tudo vazio, é tudo. Até quando o tema é mais interessante, acaba sendo, tipo, tudo muito. Não sei explicar, roteirizado, tudo muito certo, começo, meio e fim, tudo certinho. Não sei. Parece que você já identificou aquele padrão e aquele padrão já perdeu a graça, assim, pra você. Uhum. É tipo E rápido, né? Saciar rápido. Ou, tipo assim, a gente tem uma página que fala sobre superdotação. Aí vamos supor, na semana passada o hype era ferro de solda. Aí a gente, mas a gente não fala sobre ferro de solda, a gente fala sobre superdotação. Então é meio estranho se a gente forçar a barra e for pro assunto do momento. Eu acho que foi moda uma vez vou falar o nome porque ele é famoso na internet, Paulo Cuenca. Ele trabalha com, não sei se trabalha ainda com conteúdo e pauta quente. Pautas quentes. Esse nome é muito engraçado na minha cabeça, mas tudo bem. E tudo que fosse moda, agora, pá, bombou. Tipo Virgínia, ou sei lá o que, você tem que fazer um conteúdo. E encaixando na sua área, do que você tem para falar. E eu, sinceramente, nunca fiz isso. Eu tinha clientes que queriam fazer, a gente fazia numa época ainda que eu tinha mais pessoas trabalhando comigo, porque se fosse eu sozinha, não ia fazer, ia mandar o cliente embora e vai, tipo, eu não vou fazer isso. Mas aí as pessoas ainda faziam e entregavam isso pro cliente. Igual eu lembro uma vez da batatinha frita 1, 2, 3 lá do Round 6, né? Não sei Eu se já vocês não assistiram lembro. isso. Não, então, o primeiro episódio lá que tinha a boneca que falava batatinha frita, não sei o quê, um restaurante queria que fizesse esse negócio de batata. Cara, a boneca matava as pessoas. E o restaurante queria fazer um negócio com batatinha frita. 1, 2, 3, assim, sabe? É uma loucura, né? Não sei, Gore, né? acho que é um surto coletivo, não sei, eu não sei. Tem alguma coisa errada, bem errada. Mas é isso. Aí isso entra até essa questão da positividade tóxica e tudo que é tóxico e o que está vindo da internet, o que a gente está consumindo na internet. Entende? Tipo, a gente está sendo influenciado, assim, por umas coisas que não fazem sentido. Pois é, tipo, daria pra gente forçar a barra e falar altas habilidades no uso de um ferro de solda, mas meio que não é o que a gente quer fazer.
Uhum. Não, Não é faz, complicado. não faz muito sentido. Eu queria te falar sobre esse lance de positividade tóxica, que eu sinto muito na superdotação. Como a superdotação não é identificada pelos prejuízos, pelo contrário, é pelas habilidades, então as pessoas encaram como se o superdotado idealizado fosse a pessoa com a vida perfeita. Não, mas superdotado é tudo de bom, sabe? São pessoas ricas, bem-sucedidas, felizes, porque é tudo de bom ser muito inteligente. E existe muito essa idealização, e existem pessoas que meio que vestem essa identidade aí do vencedor, que é muito irritante, né? A pessoa que... E aí é a expressão máxima da positividade tóxica, né? Uhum. Não, eu sempre venço, eu sou incrível, e até entra um pouco nos caras que tentam passar por hétero top, né? Que acontece nas comunidades. E assim, o cara não me convence nem que ele é hétero, quanto mais que ele é top. Olha, na minha opinião, foi uma coisa bem polêmica agora para todo mundo. Mas se quiser discordar, discorda. É uma brincadeira só, não precisa ficar tão ofendido todo mundo. Eu acho que todo mundo é bi, pelo menos. Eu acho que é só uma questão cultural. Tá Mas enfim, bom. calma, guardem os nervos. Esse é um outro assunto para outro momento. Vamos, volta. Ele joga a bomba, né, e fala, vamos voltar pro assunto. A Gil falou sobre influenciadores que como se vendessem cursos que transformariam a pessoa num superdotado, algo, um Ai, discurso meu assim, pai, né? sério? É esquisito. Não, eu Mas vi que tem uns negócios que para trabalhar com o bebê na barriga. não, isso é antigo, é esquisito em 2025, mas tá. Uhum. Existe uma coisa até que usou a música, até, já ouviu falar no efeito Mozart, foi uma política do governo da Califórnia de vender CDs, kits com Mozart para as crianças ouvirem, para elas ficarem mais Tá. inteligentes. Uhum. Assim, a maior pseudociência da história da música. É. Eu sei que as crianças tendem Engana. a crescer mais, né, ouvindo música clássica. Não, mas assim, e o que era vendido na época era um grande pseudociência. Sim, Mas essa sim. questão, essa questão do hétero, do bi, não sei, eu tô até de azul aqui em homenagem ao Novembro Azul. Mas vamos lá, vamos parar de arborizar um pouco. Que acontece com essa positividade tóxica? Qual é o problema? As pessoas tendem a negar os possíveis prejuízos que os superdotados podem ter. A gente já viu de tudo, desde pessoas falarem, eu não acredito em dupla excepcionalidade, ou a pessoa é superdotada ou ela é autista. E assim, é um grande absurdo em 2025. A pessoa, não sei se a pessoa não leu nenhum artigo, ou não sei de onde a pessoa está tirando essas informações. Ou, vamos dar outro exemplo, teve um troll na semana passada que entrou em várias comunidades ofendendo as pessoas e falando, vocês não são superdotados de verdade, vocês são loucos, seus lados são Eu acho que eu falsificados. vi um desse, não foi? No Eu acho que grupo você lá. chegou e não, o superdotado não é assim, o superdotado é incrível em tudo, o superdotado não chora, o superdotado não faz cocô, o superdotado só alegria, tudo é muito fácil. Não sei de onde o cara tirou aquelas ideias, né? Mas são coisas até um pouco enraizadas assim na idealização então o superdotado não pode ter depressão, não pode ter nenhum problema de saúde mental. É isso que eu vejo como perigoso, porque as pessoas se sentem no direito de fazer invalidações, de fazer verdadeiras violências. E é muito contraditório quando você entra numa comunidade e vê um monte de gente com transtorno do espectro autista, que é superdotado. E é muito comum. E um monte de gente que passou por vários problemas de saúde mental, que qualquer ser humano pode ter, assim como eu posso pegar uma gripe, eu posso ter uma depressão também. Eu sou um ser humano, você também é. Então, é uma lida, né, que a gente precisa, né, desconstruir, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a ter
problemas realmente depois da positividade, assim. Porque até o momento que eu trabalhava lá no cartório, ou fazia história e estava enlouquecendo, eu sentia raiva. E acho que a raiva liberta. Entende? Isso é importante. Aí fui por um momento, igual, tipo, caindo em muitos discursos desse, muito influenciada, né, pelos gurus do marketing, porque, pô, eu entrei numa área e era tudo muito novo. E eu, sabe quando você quer? Eu preciso de alguém para me espelhar, tipo, entende? E não tinha. Então o que tinha era justamente essas pessoas, né, que tipo vendiam essa vida, uma vida perfeita, que você tinha que aí já fazer 1 milhão, 2 mil, enfim, né, tipo 6 em 7. Mas esse é o Érico Rocha, eu até não acho tão ruim. Mas, assim, essas coisas, tem os piores, né? Então, eu acho que foi nessa fase, assim, que realmente as coisas começaram a piorar para mim, no sentido de cabeça, assim. Que parecia que eu trabalhava. Hoje vendo, né? Na época eu não enxergava isso. Trabalhava e não trabalhava nada. Porque o que eu estava fazendo? Parece que eu estava tentando criar uma imagem só, e não trabalhando de verdade. Hoje em dia eu trabalho muito menos, eu não trabalho quase nada. Isso também me fez ter várias sessões com psicólogo, porque eu me sentia muito mal por isso. Tipo, acho que é uma questão, não sei se impostor, ou sei lá, ou não merecer as coisas, porque hoje em dia, mas porque eu tenho muita habilidade, assim, no que eu faço. Eu acho que é isso, né? Você entrega o resultado com Isso, e menos muito tempo. rápido. Às vezes eu trabalho 1 hora por dia. Uhum. E eu tenho que, né, fazer outras coisas no resto. Daí fica muito com a cabeça acelerada também, porque é muito tempo livre, entende? Começa a pensar muito demais já, né? Eu te Mas, falo enfim, que você não é a primeira pessoa que traz isso aqui, não. é? Então, mas eu comecei a ficar com problemas nisso. Daí trabalhei demais, e acabava que eu trabalhava muito, mas parecia que não tinha resultado. Resultado que eu digo financeiro. Sabe, parece que você trabalha o dia inteiro, das 5 horas da manhã até a noite e não traz resultado financeiro, porque você, na verdade, tá enchendo uma linguiça ali. Você parece que tá mais. Ah, peraí, que eu quero fazer um conteúdinho aqui pro Instagram. Sabe, parece que você passa o dia inteiro trabalhando, mas na verdade você não tá exatamente trabalhando. Você tá se alugando, sei lá, não sei, tipo. E com essa rotina, assim, muito cheia de coisas que nem eram, era um monte de nada a ver, coisa nada a ver que eu tava fazendo. E cliente que era bom, eu nem cuidava deles praticamente. Entende? Tipo, parecia que eu tava viajando na maionese. Acho que fizeram uma lavagem bem grande na minha cabeça naquela época. Mas aí que veio, assim, tipo, esse esgotamento, veio que atender muito cliente ruim para mim, entende? Que começou a me fazer mal. Até o momento que acho que explodiu lá no burnout, né? Entende? Aí nessa época do burnout, já tava com burnout, já, né, assim, que igual eu falei num vídeo lá, eu achava que era tipo só deu, aí passou. Depois que eu fui entender que não, que ele fica, daí, lógico, você vai se curando, né, mas as marcas ficam, entende? Mas aí nessa época eu já comecei, tipo, a meio que tentar voltar, assim, para umas coisas que eu gostava, comecei aí li lá o Sociedade do Cansaço. Ah, sim, já foi Esse fez citado aqui. diferença, assim, na minha vida. Tipo, eu pensei, não, cara, é isso mesmo, esse cara tá certo. O que eu tô fazendo na minha vida? Aí que eu, né, fui meio que voltando, assim. Até hoje, igual a questão de positividade, até é engraçado, que desde o ano passado, no começo do ano passado, na virada do ano, eu prometi pra mim mesma que eu ia ser uma pessoa pior. Sabe, minha vida melhorou bastante depois disso. Parabéns, eu acho. Deixa eu falar o comentário da Gil aqui, que o quanto que os superdotados têm dificuldade com o formato de 40 horas semanais, que é bem fácil de entrar em exaustão mental. E você é autônoma, desde que você trabalha com marketing, você trabalha de maneira autônoma. Beleza. Eu noto, assim, pelo que eu converso com a galera, que geralmente as pessoas que respeitam seus próprios limites tendem a ficar um pouco melhor. Uhum. Não, isso não tem a ver com ser autônomo ou não. Sei lá, tem gente que está trabalhando mesmo num esquema de contrato, assim, de horas fechadas, mas tem um ambiente, um espaço que pode exercer a criatividade e fica bem. Total. Então depende de muita coisa, assim, né? Tanto que, só um pouquinho, quando eu tenho um projeto, por exemplo,
que já deu o que tinha que dar, não um projeto, né? Um contrato, tem um contrato de 12 meses. Mas já deu, assim, sabe? Parece que mesmo trabalhando um pouquinho, ganhando bem, até, tá bom. Mas o negócio começou a perder a graça. Tipo, parece que eu já consegui o que eu queria com aquilo, daí já começa a perder a graça. Sim, Mas sacia. continua. É. Falou do formato de 40 horas. Não, eu ia dizer que, assim, não existe... tem uma coisa que não existe, é um how to play para como o superdotado ficar bem. Essas regras, esse manual não existe. E, sei lá, tem gente vendendo conteúdos como se fosse isso. Eu nem sabia exatamente. Eu não, acho que eu sei lá daquela pessoa que vocês falam, que a gente fala, né? Até eu falo aqui em casa também. Mas você sabe o que eu tenho para falar sobre essa pessoa? Não vou falar nomes, enfim, mas eu penso assim, né, que a gente sofre tanto na vida, tanto. Eu não sei porque eu sofri bastante, eu achava que não sofria. E inclusive aprendi com o meu psicólogo que a gente sofre, mas a gente não consegue identificar os nossos sentimentos com tanta facilidade. E eu sofri tanto. E eu fico pensando, esse cara, se ele realmente, né, é um superdotado e tal, ele deve ter sofrido muito na vida também. E o que ele tá fazendo hoje, eu acho que é uma fuga dele desse sofrimento, ele tá fazendo alguma coisa. Entende? Tipo, ele tá tentando fazer alguma coisa por ele. Então, assim, até por isso que eu não julgo tanto essa pessoa, que é muito comentada. Eu diria até que ajuda muita gente. Eu diria isso. Até eu, assim, quando Eu já aprendi comecei... umas coisas com ele também, não posso falar. Assim, lançando aqui, o relógio parado acerta 2 vezes por dia. Mas, quando ele acerta bem. E, assim, que bom que tem pessoas divulgando conteúdo sobre superdotação. Que bom que tem pessoas formando alguns conceitos para um público grande, fora da bolha. É que tem Isso é aquela legal. história, igual você fala, né, que acaba entrando dessa positividade, acaba sendo um problema no fim das contas, porque você acaba vendendo uma ideia de que as coisas realmente podem ficar bem. E é como qualquer produto digital que você promete, tipo 6 em 7, ou viralizar em um mês, você não consegue garantir nada. E a pessoa, ela pode estar naquela se esforçando, é igual a questão que eu falei, né? Me esforcei muito, muito com várias coisas e acaba não dando em lugar nenhum, até num burnout dá, entende? E acho realmente um pouco perigoso, né? Tipo, trazer uma questão assim que é de saúde mental mesmo. Tipo, vai resolver esse problema. Sim, daí... agora você vai ficar bem. Agora compre meu curso na Black Friday que você vai ficar bem. Mas é aquela história tudo muito complicado, né? Tanto que agora eu tenho uma nova corrente filosófica que é tipo absurdismo, assim. Eu tô na minha cabeça, abraça o absurdo, entendeu? Porque é tipo isso. A pessoa lá, sei lá, tipo, igual eu, por exemplo, eu sou de história, eu tenho várias críticas ao sistema, pipipi, popopó, mas eu tenho que viver nesse sistema. Então, assim, sim, eu vou trabalhar, eu vou, digamos, trabalhar com marketing, ou eu vou ganhar dinheiro mesmo, sabe? Sempre tive, eu tenho essa pira, assim, tipo, tem tanta gente passando fome, eu aqui trabalhando 1 hora por dia. Sabe assim? Aí eu pensei esse negócio, agora eu estou abraçando o absurdo. Tipo, mas eu acho que isso se encaixa com essa pessoa aí também, entende? Não sei. Eu não sei, eu não vou também julgar. Não, agora não podem mais falar, corta. Mas nem é o que mais me preocupa em relação à positividade tóxica, não. Eu acho que a galera que vende o discurso do estereótipo, que vende o discurso tipo, assim, o que as outras pessoas falam não é verdade, porque o superdotado não tem problemas de saúde mental, superdotação é protetivo da saúde mental. Aham. Até tem fatores que são, mas existe o discurso do vitimismo, que engaja as pessoas que não estão bem, e existe o discurso do vencedor, que é a positividade tóxica, né? Não, Porque se você for criar, né, eu penso nisso, tipo, você pega a pessoa inteligente, digamos assim, e que não tem, não sei que palavra eu uso que seja mais adequada, escrúpulos, não sei. Tipo, sabe assim, que já pensa, que já não se incomoda tanto com as coisas,
ela pode fazer coisas realmente perigosas, né, utilizando essa inteligência. E eu sempre pensei nisso, eu confesso isso para vocês. Eu sempre tive muito essa briga, assim, do bem e do mal, sei lá o que dentro de mim, entende? Porque eu sempre entendi. Se eu quiser fazer uma coisa, digamos assim, para o mal, né? Mas assim, convencer pessoas, eu consigo. Entende? E isso é muito comum. Aí a gente entra lá naquele que falam muito de, tipo, os bilionários de hoje e tal, né? Que muito se fala. Que aí que tá o exemplo do superdotado, que dizem que eles são superdotados, né? Nunca pesquisei, não sei. Tipo, a Eu galera. acho que se eles fossem, eles falariam que são. Então, não sei. Mas aí a gente entra nesse ponto. Mas aí que tal? Eu começo a falar, a coisa vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E foi nisso que eu me sabotei a vida inteira. Relaxa. É o seu funcionamento, não tem nada de errado nisso, tá? E se alguém te entende, esse alguém sou eu, que eu também sou assim. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante antes da gente abrir para o debate assim com as outras pessoas. Eu queria te perguntar sobre espiritualidade, em geral, os superdotados dão importância para a espiritualidade, mas tem pessoas que não se sentem à vontade em uma instituição religiosa, e tem pessoas que, sei lá, que vão numa linha religiosa e se aprofundam muito, entendem tudo daquilo. Sei lá, tem gente de todos os segmentos, até testemunha de Jeová. Mas aí o cara te dá uma aula de Bíblia aqui, caraca. Sério, eu conheço. E tem pessoas que têm muita dificuldade de se encaixar, né? Uhum. Rainforest, gostei do termo, Luciano, Rainforest. A gente está sempre em brainstorm. Aí, sei lá, como é isso para você? Como você lida com essa questão? No momento, não me interessa. Esse é o meu pensamento. Mas eu já fui católica, muito praticante quando era adolescente. Eu frequentei centro espírita há uns 3 anos. Gostei bastante, acho legal. Só que eu tenho um problema com eles porque eu acho que eles se acham demais, se acham superiores a todo mundo. Tem a questão da evolução e tal. Então, quem está aprendendo, né, o evangelho lá e tal, acaba sendo superior, enfim. E tem a questão. Igual a gente estava discutindo, até a gente conversou sobre isso no grupo esses dias, a questão que eu falei para uma pessoa que eu nunca sei o nome das pessoas, mas enfim, que essa visão era uma visão espírita, né? Porque os espíritos acreditam, por exemplo, aqui na Terra não tem como você ser muito evoluído mesmo, que é um lugar que não é evoluído. E é só essa palavra evoluída já é complicada, mas enfim, evolução. Mas em outros planetas seriam pessoas mais evoluídas. Então, daí eu acabo pensando nisso, eu acho assim, mas isso daí não é legal, sabe? Enfim. Mas assim, de qualquer forma eu gosto. Eu acho legal, mas acho que não consigo me ver ainda nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça, que eu não sei não se quando eu estiver velha, se eu chegar até lá, velha, eu não viro médium de centro espírita. Tipo, não sei, na minha cabeça eu me vejo desse jeito. Então, assim, é tudo muito louco nessa questão de religião, religiosidade, espiritualidade. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu posso me considerar que eu sou ateia. Dá pra entender? Não dá pra entender nada, né? Enfim. Dá Porque para isso não entender, me assim. interessa, entende? Tipo, no momento, isso não está me interessando, entende? Entendo. Pode acreditar. Que eu ia te perguntar como pergunta final, agora você entende a sua condição, ou está em processo de entender, sei lá, Tô entendida já. Tá de boa, tá ficando de tá boa. vendo o filme da sua vida toda, não É. sei. 2 perguntas, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Primeiro, antes dessa pergunta final, como você sentiu o retorno dos conteúdos que você fez sobre superdotação, já que o seu público não é exatamente segmentado na bolha da superdotação? Sim. No Instagram, é que no YouTube quase ninguém vê. Não quase ninguém, mas a visualização é menor, né? Mas no Instagram teve bastante gente interessada. Tipo, que eu acho que é bastante, assim. Tipo umas 30 pessoas, mas eu acho bastante. Perguntando como que foi a avaliação, quem são os profissionais, onde que elas vão ver. Algumas falaram que acha que o filho pode, né, ser. Uma falou que acho que o marido dela enfim. Tem um interesse. Assim,
É que é um tema interessante, né? É um tema interessante. Por mais que às vezes as pessoas fiquem meio com o pé atrás, assim, que eu sinto muito isso. Eu, inclusive, percebo, é que a gente percebe as coisas, né? Que muitos conhecidos não dão a mínima para isso. Não curtem, não interagem com nada, entende? E aí que a gente pega as pessoas. Mas, de um modo geral, assim, eu achei que teve bastante interesse. Não é um, assim, né, tipo, um grande interesse como postar uma promoção de sushi, clica aqui e ganha 30% de desconto, mas, Não, mas, não dá para competir com o sushi, realmente. mas é um interesse grande, eu achei várias perguntas, tanto que por isso que eu gravei os vídeos pro YouTube, porque eu não conseguia responder essas perguntas no Instagram, porque o que eu fiz? Fiz o primeiro vídeo, que foi novidade, né, quebra de padrão, deu bom até, não tanto quanto os outros. Mas aí eu fui fazer um segundo, foi uma porcaria. Aí o que eu pensei, como a gente fica na mão do Instagram, eu não vou estragar meu algoritmo aqui, meu alcance, eu não vou fazer o Instagram entender que isso aqui tá uma porcaria. E aí eu tirei o vídeo, acabei tirando e não seguindo nessa sequência no Instagram e fazendo os vídeos lá no YouTube. Até porque no Instagram, para você ter um vídeo que o Instagram te leve a sério, por mais que ele fale que pode ter vídeo de 10 minutos, o vídeo tem que ter no máximo 60 segundos, né? Então não dá para você falar muita coisa nesse período e tal. Aí acabei levando para o YouTube. E eu percebo que no YouTube está crescendo, assim, o vídeo 2, que até estou analisando ainda e tentando entender por quê. Porque todos os vídeos, eles são praticamente iguais, com o mesmo, né, título, as mesmas tags e tal, e o vídeo 2 está crescendo em visualização mais do que os outros. Mas, enfim, estamos indo, tá? Não sei. É que também é um Não, assunto bacana. muito novo, né? Igual no YouTube, não tem quase nada, enfim. É legal ter, não só ter gente fazendo esse conteúdo, mas fazendo em primeira pessoa, né? Uhum. Não, isso eu E acho legal, acho que todo mundo devia, é que tem que ter coragem, né? Mas assim, coragem, né? Tem que ser mais sem vergonha. Mas acho que todo mundo devia fazer assim. Quem se sentir tocado, faça por nós. Porque é legal, é bom você ver e se sentir, tipo. Porque eu passei muito tempo, isso é uma verdade. Achando que ninguém mais pensava do jeito que eu pensava, ou que era estranho, assim, tipo, que nem eu. Entendeu? eu entendo. Eu entendo. E como é que eu vou te dizer? Quando eu fiz os conteúdos, meu canal não é grande, mas deu uma furada na bolha, eu senti Uhum. muito interesse. E comentário de pessoas, fui identificado, eu também sou superdotado, eu gostei, achei legal você. Eu tive muito retorno bom, assim, né? Nos Uhum. comentários, e eu sinto interesse, assim, sei lá, eu sinto que por mais que exista o tabu, existe a desconfiança. Será que é mesmo? Então. Existe isso, a gente esbarra nisso, porque a galera tá com o tabu, o estereótipo idealizado na cabeça, Uhum. mas eu até fiz, a minha proposta foi fazer piada com isso, foi fazer uma brincadeira. Não, mas eu não sou nada disso, como assim? Eu sou. Mas eu sinto que a galera, teve colega que falou, teve amigo que falou, pô, por causa dos seus vídeos eu fui procurar ajuda e descobri que eu tenho TDAH. Uhum. Aí tive esse tipo de resposta, assim. E é legal a gente. É por isso que a gente está aqui fazendo isso. A gente sente esse gap, a gente Mas sente. é importante mesmo, igual eu falei no final do último vídeo. Será que é certo não falar que é superdotado? Entende? Tá Eu, errado ser superdotado? Porque. eu acho que tem, porque inclusive eu passei por um momento recente que eu fui no psiquiatra, né, esses dias, com o meu laudo. Mas o que aconteceu? Eu não fui no psiquiatra que era para ir, porque ele só vai me atender dia 14 de janeiro. E eu pensei, eu preciso ir antes. E fui lá e agendei com um que eu não conhecia, que não me conhecia. Cheguei lá com o meu laudo, tipo, ele me ignorou completamente. Ele não quis nem falar comigo. Ele olhou meu laudo, começou a ficar assim, tipo, sabe assim? Aí eu pensei, gente, realmente, tem muitos problemas com isso, assim. E eu tentando explicar para ele, não, mas superdotado não precisa de remédio. Eu falei, É, sim, eu sei que não precisa de remédio por ser superdotado, mas eu quero entender se eu posso estar com uma depressão, igual viu questão de depressão crônica, não sei o quê,
por causa disso, disse aquilo, ele me ignorou, assim, completamente. Ele só me passou uma guia para o psicólogo e uma bateria de exames, porque eu pedi para ele, né? Tipo, porque igual vitamina B12 e tal, que uma vez eu tava meio depressiva, assim, e tava com falta de vitaminas e tal, né? Então, para ver se não era isso. Mas, fora isso, a questão de altas habilidades, superdotação, ele me ignorou. E, inclusive, para você ver o mercado, ele quis me vender uma avaliação da clínica que ele trabalhava. Neuropsicológica. Que ele meio que quis dizer assim, a minha avaliação não estava prestando, a que presta é a da clínica deles. Ah, com certeza. Entende? Aí eu pensei, sério isso? Mas aí para você ver, tipo, assim, a pessoa não respeita realmente, ela nem acredita, entende? Ela não... E é um profissional de saúde mental. Você vê como é delicado, porque por mais que não seja um transtorno ou uma patologia, sei lá, demanda serviço educacional especializado e serviço de saúde mental especializado também. Nesse caso é até especializado, né? O cara tem uma clínica que avalia. Então, é uma clínica de que é especialista em neurodivergência, diz que. Caralho. E eu fui por isso. Então eu cheguei em casa tirando sarro e falei, gastei R$100 à toa, até que foi pouco. Mas R$100 porque assim, é no plano, né? Só que eu fui de Uber, tipo, então deu 30 e pouco para ir, 30 e pouco para voltar, porque era longe, entende? No total vai dar uns 100 e pouco, eu ainda cheguei assim, gastei R$100 à toa mesmo, porque o cara nem olhou pra minha cara direito. Bolado. Então, você chegou a ter encaminhamento para ir no sua avaliação? Falaram para você ir procurar um psiquiatra? Psiquiatra não, é porque que eu fui antecipada, como eu falei, né? Eu não gosto de esperar muitas coisas, que eu deveria ter voltado no psiquiatra que me passou a guia para fazer a avaliação. Ah, tá. Esse daí conversou muito comigo, anotou, entende? Inclusive, ele lá na sala já falou, não, acho que é isso mesmo, vá lá e faça essa avaliação e depois volta aqui. Que esse falou assim, eu acho não, né? Não tem um problema, não se toma remédio, mas pode ter prejuízos. Né? Daí a gente vai ver depois, tanto que daí a gente estava conversando, eu com esse psiquiatra primeiro, sobre as queixas lá pro TDAH, tipo, a depressão, né? Até a questão que eu tava falando com ele de bipolaridade, mas aí ele falou que achava que não, por tudo que eu contei para ele, enfim. Mas ele falou, faça a avaliação e depois volta, né? Só que daí eu fiquei muito ansiosa, querendo resolver o problema rápido, que eu pensei, mas só dia 14 de janeiro? Aí eu fui lá e agendei um que podia me atender antes. Mas relaxa, você sobrevive até dia 14 de janeiro. Agora eu já tô ficando de boa. Eu acho que essa questão aí, ó, é importante pra gente pensar, né? Parece que a gente realmente tem que aprender uma coisa. E aí, se eu já tô levando isso mais de boa, assim. Então, sabe assim, não tá mais pesado e nem estressante, nem nada, já tá. E inclusive parece que a minha vida já tá melhorando, eu já tô começando, só por entender isso, eu já consigo tipo melhorar os meus pensamentos e as coisas que eu quero fazer. Entende? Parece que eu tô desistindo menos das coisas, eu tô levando mais as coisas adiante, mas porque também, igual eu falei no vídeo, né? Eu acho que é meio que essa tirada do ruído da cabeça, que era das outras pessoas, e tentar reencontrar esse eu verdadeiro aí, que eu falei no vídeo, assim, tipo, que eu perdi no momento esse meu eu verdadeiro, e agora, depois de tudo isso, parece que eu tá me abrindo, assim, eu tô começando a, sabe, encontrar esse meu eu verdadeiro de volta. Então, assim, tá melhorando. Eu acho que serviu, ajudou muito, na verdade, a avaliação, né? Igual eu até escrevi no meu primeiro vídeo, eu falei no meu primeiro vídeo, eu acho que a avaliação é um novo mercado em ascensão. Até teve gente que me criticou e falou, mas por que mercado em ascensão? Claro que não, é muito útil. Eu ainda acredito que seja, só que foi muito importante para mim. Então, é aquela história do absurdo, talvez, não sei. Tipo, não faz sentido no final das contas, mas foi útil para mim. Então, tá me ajudando. O ideal é que as pessoas não precisassem passar por avaliação, que as pessoas, independente de laudo, tivessem seus direitos respeitados, seu modo de ser
respeitado. Mas é Mas- que parece que daí as pessoas realmente começam a entender, né? Ou Sim. aceitar, né? Que entender é difícil. Ou ignoram mesmo assim também. Tem gente que ignora. Inclusive em escola, agora vou ter um laudo. Cara, dependendo do lugar, não vai ter inclusão mesmo. Uhum. Eu queria agora realmente a última pergunta antes da gente abrir. Agora que você está com essa consciência, está em posse dessas informações, o que você vislumbra agora, próximos passos daqui para frente? É isso que eu queria saber. Então, até a gente estava conversando sobre isso antes de abrir, né, a gravação. Eu estou querendo trabalhar mais com projetos autorais, assim. Eu acho que eu sempre fui muito criativa, entende? E acho que eu abafei muito isso. Quando eu trabalhava muito pesado, assim, com marketing, você vai falar, mas marketing não é criatividade? Depende. O marketing de planejamento, análise de mercado e tal não é criatividade, né? É administração. Tipo, então acho que eu perdi muito disso e fui me escondendo muito, sabe? Me abafando, assim, não sei. Daí as pessoas também vêm e falam coisas, a gente acha que realmente não é capaz. E agora eu percebi, não, mas e tem no laudo, né? Tem tudo que você é bom ali. Não tudo que você é bom, mas tem muitas coisas do que você foi bom ali na avaliação. E isso acaba te ajudando a se enxergar de verdade. Pelo menos o meu tem, não sei, porque diz que eles são diferentes, né? Dependendo, não sei, quem faz e tal. Eu não sei muito bem. Mas aí isso acaba ajudando e agora eu vou tentar fazer essa transição, digamos assim, para 2026 trabalhar mais com projetos autorais. Tipo, pôr mesmo as coisas que eu tenho vontade de fazer e criar. Eu tenho vontade de criar documentários, sabe? Tipo, eu gosto muito de audiovisual, assim, mas documentários, canal no YouTube mesmo, depende, em algumas coisas aí que eu quero trabalhar, são projetos, entende? E eu passei muito tempo, tipo, sem pensar nisso. E realmente acho que eu tava com um pouco de depressão a mais, assim, porque eu não sei, parecia que eu não fazia nada, não queria nada, sabe? Quando chega um momento que você não quer nada. Eu não quero, eu não aguento, eu não consigo fazer nada. E agora tá voltando essa vontade, entende? A Gil falou que se você fizer documentário sobre superdotação, pode chamar a gente. Tá, então, pode ser também, é legal. Assim, já tenho umas ideias, entende? Tipo, eu passei muito tempo sem desenvolver nada de novo, porque eu acreditava assim, não vale a pena. Porque não vale a pena fazer nada de novo. E agora eu tô voltando. Então, acho que tá no bom caminho, vamos lá. Quando eu lembro que minha terapeuta mandou fazer um exercício de botar quantos projetos, botar no papel, todos os projetos que eu tinha ao mesmo tempo. Aí deu para mais de 30, assim. Nossa, Aí então. É por isso que eu não consigo, é impossível, porque não dá. Então, mas você sabe que eu tenho uma coisa assim comigo, que pode ser que eu não dê conta de duas coisas ao mesmo tempo, mas depende. Quando eu tô empenhada, eu dou conta de mais uma coisa. E isso, muitas vezes, as pessoas tiraram de mim, falando, não, você não pode fazer tudo isso aí. Ou fazer coisas diferentes, entende? E, na verdade, eu posso. Eu sei que eu posso. E eu não vou mais, tipo, acreditar no que as pessoas me falam, entende? Por exemplo, eu tenho um projeto que é de exemplo, tá? De visitar bares e restaurantes com mais de 50 anos e falar sobre eles. Só os históricos, assim, e tal. Exemplo. É um exemplo, tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho um projeto que é para falar sobre... sei lá... alimentação da população brasileira. Esse tem uma ligação, né? Mas sobre temas polêmicos. Sei lá, tipo aborto, suicídio, gênero, religião. Então, eles não são temas que fazem parte né, da mesma linha, assim. Só que eu hoje sei que eu, na verdade, sempre soube, né? Assim, que eu consigo dar conta dos dois temas ao mesmo tempo, entende? Eu acho bacana. Pelo que eu vejo, trouxe uma validação, assim. então, acho que é isso. Uhum. Show. É legal, é legal. Cada um reage de uma maneira, né? Tem pessoas que lidam, inclusive, muito mal com a identificação, assim, que relatam, né? Foi um momento difícil. Sei lá, eu nem sei se eu lidei bem também, mas
no seu caso, acho que estou sentindo uma lida positiva, que não é uma positividade tóxica, é uma lida positiva de Então, verdade. é que eu acho que eu tirei de mim esse negócio de ser inteligente, sabe? Porque eu sempre. É meio estranho falar isso. Se fosse em outro lugar, as pessoas iam torcer o nariz e eu, como sempre, pensar que você está se achando. Já passei muito por isso. Mas eu sempre gostei de coisas, digamos assim, é bem. Né, não é isso. Entendam da melhor forma, por favor. Coisas de pessoas inteligentes. Digamos assim, aprender as coisas muito fácil, gostar de ler, gostar de escrever, música, xadrez, sabe? Tipo, as coisas que são consideradas de gente inteligente, né? E parece que eu perdi muito disso nessa fase aí que foi com Marte, foi dos 23 anos até quase 30. Eu tenho 35 hoje, então, ó, pra você ver, já tem anos, na verdade, que eu tô tentando sair disso. E voltando. Os interesses mudam, assim, acho que esse é o processo normal mesmo, assim, natural. Não sei, tem conhecimentos que são mais valorizados, sei lá, vamos supor, se entende que o superdotado tem uma visão cientificista, tende a uma visão mais cética de espiritualidade, ou mais elitista, como você falou, de algumas correntes kardecistas, que vai ler muito as obras. Mas, sei lá, tem pessoas com interesse em tarô pra caramba, tem pessoas com interesse em astrologia pra caramba. Então, não é a questão do interesse em si, mas a maneira que a pessoa vai se debruçar, sei lá. Tem gente que vê uma série e tá de boa, vê a série. Tem gente que vê a série e vai ver 1000 vídeos de crítica, vai ver 1000 debates sobre a série, vai pesquisar sobre os atores. E é assim que a gente é. Eu não sei se deu para você entender. E o que eu acho interessante, pelo menos eu acho que vocês também, que a gente parece que resolve as coisas e descobre as coisas muito rápido. E parece que as pessoas demoram uma eternidade para fazer uma coisa. Igual eu assisti uma série e vou procurar um monte de vídeo. Parece que eu faço isso muito rápido. Tipo, em 1 hora parece que eu já levantei todas as informações enquanto as pessoas ficam se enrolando. Sabe? Não sei. E eu achava que isso era normal. Eu achava que todo mundo devia ser desse meu jeito. E aí depois também descobri que não, que as pessoas realmente são as outras pessoas, né? Um pouquinho mais lentas nesse processamento mental. Tem isso. O espectro varia muito, mas em geral, vamos dizer que é um modo de funcionar. E uma das consequências é o potencial de aprender mais rápido, vamos dizer. Que pode ser isso, sei lá, mas tem detalhes, né? Entender conceito não é tão complicado para a gente entende conseguir entender o que é superdotação, mas eu acho que complicado é fazer essas adaptações, como eu não posso fazer desse jeito, não está me fazendo bem. Às vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Não, mas eu não vou largar meu emprego, porque nossa, daí é muito difícil. É tipo isso que é complicado. Eu falo hoje de uma. Eu tenho noção disso, tá? Eu sempre repito isso para que sempre vocês entendam. Eu tenho noção disso. Eu tô falando muito e eu estou num lugar privilegiado hoje de falar o que eu falo, entende? Igual, tipo, eu não trabalho com cliente que eu não quero trabalhar, eu não trabalho 8 horas por dia, entende? Mas é óbvio que nem todo mundo vai poder fazer a mesma coisa, né? Porque a vida é a vida, né? Então tem muita coisa. Cada um tem seus problemas, suas coisas para resolver. E realmente eu fico pensando o quanto é difícil isso. Mas é por isso que se trata tanto, né? Igual, pelo menos na educação, como colocar um estudante de uma forma que ele se sinta melhor e seja, sei lá, tipo, deem mais atenção para o potencial dele. Só que aí a gente percebe que quando a gente vai ficando adulto, as coisas se perdem. Igual tem até um vídeo no sei lá onde que eu vi um vídeo que era meio que falando assim que não existe superdotado adulto, né? Porque depois de adulto, você cai no mundo, já era. Tem que se virar. Pois é. Bom, nós só entrevistamos adultos aqui até agora, porque também a gente entrevistaria menor, mas se tiver um pai presente, a gente tem que ter o pai do lado, sei lá. Ou a mãe, o responsável, né? Vamos abrir para... Podem abrir o vídeo, galera, podem fazer perguntas.
Aí podem colocar aí o que vocês estão pensando. Não só pergunta, se quiser comentar alguma coisa. Eu tenho que comentar. Pode falar, Juliana. Eu ia começar fazendo, na verdade, a pergunta polêmica com relação à superdotação, que a gente sempre acaba discutindo um pouco, em relação superdotação e feminino. Tá, vai. Fala. Assim, você chegou a perceber, depois que você recebeu o diagnóstico ou algo assim, se existia alguma dificuldade de conviver, né, no mundo que a gente vive, sendo uma mulher superdotada? Sim. Só que assim, eu tenho uma questão em relação a isso muito importante que hoje eu sei. Eu me considero uma pessoa sem gênero. Só que nem sempre eu me entendi dessa forma, ou nem sempre eu aceitei, ou nem sempre, né? Porque é estranho, né? É estranho. Então, eu acho que isso ainda piorou mais. Porque assim, mas você diz depois de descobrir ou antes, a vida inteira? A vida inteira, mas assim, depois de descobrir se você conseguiu entender se coisas que você passou a vida inteira sendo uma mulher superdotada, na verdade tem relação com ser uma mulher superdotada e não simplesmente... Não, isso é verdade. Por mais que eu me considere sem gênero, digamos assim, muitas coisas começaram a fazer sentido. Acho que esse gosto, assim, também... O que acontece? Nossa, é que seria muito profundo esse assunto, né? Vamos começar a falar sobre mulheres, história das mulheres, etc. Mas a mulher, ela tem uma identidade, digamos assim. Não é uma identidade, é um posicionamento que ela deve ter na sociedade. Óbvio, certo? E eu acho que quando você... E isso vale, acho que para todo mundo que não é... No caso, que é neurodivergente. Acho que daí a gente não enxerga as coisas que as outras pessoas, né, consideram que são certas, a gente começa a ver que aquilo não faz tanto sentido. Como as outras pessoas acreditam que aquilo faz sentido. Tipo, tudo que uma mulher tem que fazer. O que uma mulher tem que fazer? A base de ser mulher, né? Você tem que nascer, obviamente. Você vai se tornar feminina, né? Tem essa questão. Você vai, com 12, 13, 14 anos, aí você vai começar a pensar em dar uma namoradinha. Aí depois, sei lá, enfim, você vai casar, vai ter filho. Normalmente a mulher não é feita para estudar tanto, né? Por mais que a gente esteja em 2025, ainda assim. Ou para trabalhar mais, ou para, né, crescer na carreira. E essa é a vida da mulher, né? Enfim. Então a gente começa, eu acho que eu não sei, pelo menos eu sempre. Mas eu não sei se isso é uma coisa daí de altas habilidades de superdotação ou uma coisa de me sentir uma pessoa sem gênero. Mas eu tenho cabelinho comprido, assim, então... Mas, enfim, tipo, acho que eu passo pelo feminino ainda, apesar de, né, me considerar um pouco diferente. Mas... me perdi. Volta. Você estava falando que o gênero mulher, a gente tem uma coisa que esperam da gente. Exato, isso. Então, mas isso que, não, então, isso que eu ia falar, né? Tipo, eu não sei se essa minha visão de sempre achar o jeito como as mulheres agem estranho de altas habilidades de superdotação, essa questão de me considerar que eu não tenho gênero. Então, tipo, para mim, aquilo que é feito não faz sentido nenhum. Tanto que eu mesmo, pessoalmente, assim, né? Eu pessoalmente é ótimo. Mas nunca tive problemas com homens e mulheres, sabe? Para mim, tipo, é tipo a mesma coisa. Aí, tanto que às vezes tem aqueles grupos de feministas e tal, concordo, né? Assim, tipo, de mulheres. Mas eu nunca consegui, eu não consigo até hoje aceitar essa divisão. Entende? Tipo, é um exemplo, né? Eu vou citar, mas é um grupo, é muito interessante, mas aqui tem, que se chama, deve ter em todo lugar, que é Leia Mulheres. Mas assim, por que eu tenho que ler mulheres? Entende? Mas eu quero ler homens também, eu quero ler isso. Entende? Assim, tipo, isso sempre me incomodou. Mas agora eu não sei por que isso, entende? Mas assim, claro que a gente tem uma... No trabalho, igual com marketing, eu demorei muito mais para crescer do que os homens cresceram, igual que né, estavam comigo no mesmo momento, na mesma fase, entende? Só que daí também eu tenho um probleminha,
que hoje eu acho que eu não ligo mais, mas que eu nunca consegui me encaixar igual roupas, entende? Tipo, igual para trabalhar com marketing, digamos assim. Nunca consegui. Igual, tipo, as mulheres se vestem de um jeito. Então, eu nunca consegui estar dentro desse padrão. Entende? Enfim, esse é um assunto longo. Você fez uma pergunta aí que tem uma resposta do tamanho do mundo. A gente tem lives infinitas disso. Mas, assim, com certeza tem esse peso, sim, porque, igual eu falei, a mulher, ela já não é feita, digamos, para ser muito inteligente. Quem cuida do mundo, eu tô falando isso, assim, de uma forma, né, não que seja isso, assim, mas de forma geral, meio que é ainda. Mas quem cuida do mundo são os homens. Né? Então, assim, para que vai ser uma mulher superdotada? Para quê? Anota aí, Beto, já temos um assunto para a próxima live. Né? Eu tenho uma observação sobre isso. Eu não sei se tá a falando? Gil falou. Jéssica. Oi. Fala, Vídeo Jéssica. desligado porque eu tô comendo. Tá, peraí. Deixa eu aumentar. Eu não sei se é por esse lado que a Gil falou, mas eu sempre notei na minha vida que eu assusto as meninas ou não me enquadro. Importante. Eu não me enquadro no padrão esperado para as mulheres. Certo. E eu assusto os homens. Então, Certo, eu acho certo. que isso é uma coisa Isso é que a verdade. superdotação tem relação. Aham. É verdade, você me fez lembrar coisas agora. Eu sempre me dei melhor com homens, em primeiro lugar. Eu sempre me dei melhor com homens. Porque eles parecem importar com menos como você se apresenta ou como você aparece. E quando eles não querem namorar com você, você ser inteligente não importa. Então, eles acham até proveitoso para usar isso de alguma forma, ou tirar proveito disso de alguma forma. Só que quando vai para o lado amoroso, eu acho que se assusta um pouco, porque eles gostam de ser maiores ou melhores. Isso. Eu não sei se é genético. E até na comunidade dos superdotados, os homens superdotados têm essa questão com a gente, porque eles se sentem afrontados, entre muitas aspas. Já passamos pelos red pills, eliminamos todos do grupo. Tá. Mas eu concordo, é bem isso mesmo. Eu tenho problemas com mulheres, de um modo geral, assim, de amizades, né, e tal. É muito difícil, nossa. Mas tanto que a maioria dos meus clientes sempre foi homem. É porque as mulheres, pelo menos a maioria, tende a querer conversar sobre a manicure, a roupa nova, o cabelo da moda. Isso normalmente não é um assunto que a gente se interessa. Então a gente vai querer estar falando de futebol, política, religião, ou aonde que alguém está brigando ali, né? Meu marido fala que eu não posso ver uma discussão que eu entro. Não, mas é verdade. E quando o homem tem a masculinidade frágil, isso dificulta. Mas eu aprendi a lidar, no caso, igual com homens. Talvez esteja errado, talvez não. Porque, assim, tem a questão do trabalho, né? Então, a gente encontra técnicas para lidar. Então, eu sempre, contando aí agora, imagine se as pessoas vão assistir, meu Deus, as pessoas vão assistir eu contando o meu segredo. Mas é assim, A gente vai ter que matar todos eles. Vai, mas assim, eu mantenho minha inteligência de qualquer forma, não me reduzo mais, entende? No trabalho, mas ao mesmo tempo é aquela história, a pessoa quer se sentir superior ou entende assim, quer dar as ordens, até porque é um contratante, né? Então a gente tem que, né, levar em consideração e tal. Eu acabo pensando, tudo bem. Eu também faço isso. Tá bom. Ok. Já falei o que eu tinha que falar. Agora é com você. Mas realmente acontece isso, acontece. Que bom, apareceu alguém que realmente é muito parecida comigo, ótimo, porque aquela história, eu sempre achava que eu era o único ser que seria dessa forma, entendeu? Tipo, complicado. Esse assunto de mulheres rende, a gente vê bastante retorno e muitas mulheres se interessam, assim, quando na nossa página, né? De ver mulheres superdotadas falando é realmente algo que a gente precisa fazer conteúdos. Acho que a maioria das entrevistadas são mulheres.
Mas é marcante mesmo. É algo que intriga a sociedade. Até pelo estereótipo que a gente estava falando. Nunca é uma mulher superdotada. É sempre o menino de óculos. Mesmo é sempre o menino de óculos. Nunca é a mulher. Uhum. E quando é uma mulher inteligente, ela nunca é bonita. E quando ela é inteligente, ela tem alguma questão. Sempre alguma coisa que eles atrelam com a mulher ser inteligente. Não sei se estou conseguindo explicar. Ah, certo. Mas Sim, é sim, uma tem coisa é muito. bem comum isso, até em filmes realmente tem essa representação estereotipada da mulher inteligente que não é a Ah, é. pessoa que é líder e bem-sucedida como homem, é sempre alguém que Eu sempre tenho que usar óculos, eu uso óculos. é a ovelha negra da questão, Aham. sempre é retratada dessa forma, né? Quase sempre é retratada dessa forma, né? Tem algumas obras que realmente fogem desse padrão, né? Como aquela das mulheres da NASA, aquele trio de negras que Ai, é linda. basicamente escreveram um módulo que levou os homens à Lua. E ela tem um filme sobre ela, não lembro como é o nome, Estrelas, alguma coisa. É bem bonito o filme dela, mostrando a iniciativa delas de liderar a equipe de mulheres da NASA, que eram vistas como menores que os homens, e elas se impõem e vão à frente, e a ponto de conseguir fazer elas sozinhas todos os cálculos e conseguir mandar a primeira aeronave para a Lua. Não foi um supercomputador que fez, foram elas calculando na mão. O filme mostra isso e é bem diferente de retratar, eu achei, do que como é uma pessoa que não se encaixa, né? É só uma pessoa feia que não se encaixa, que usa óculos, como você falou, tá sem maquiagem. Não é isso. A questão ali era justamente no filme o preconceito que elas sofriam, tanto por ser negras, quanto por ocupar o espaço como mulheres no espaço da matemática que os homens estavam querendo Pois dominar. é. Isso é bem importante, né? Esses tempos aí, uma das minhas loucuras desse ano foi entrar numa faculdade de ciências econômicas, presencial. Mas eu desisti bem rápido, porque é insuportável. Não, insuportável a metodologia ou essas coisas assim, sabe? Mas aí na minha sala, primeiro que só tinha jovem, obviamente, né? De 18 anos, sei lá. Mas, ciências econômicas, né? A maioria, homem. Igual falam, né? Em cursos de matemática, em cursos de, sei lá, exatas, a maioria é homem. E isso é coisa recente, no passado não era assim, né? Se olhar historicamente, até o primeiro código de computador foi escrito por uma mulher, Ada Lovelace. Mas será que... Mas assim, pode ser, né? Só que o protocolo de Wi-Fi foi escrito por uma atriz de Hollywood. Mas isso não é divulgado. Até a própria Marie Curie também. A Marie Curie também. Esse é um movimento recente que aconteceu nos últimos 50 anos, eu acho, que teve essa mudança na área da matemática e das exatas. Queria trazer um exemplo que é trazido no livro Deus Zebra, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece. Eu li. E em um dia aquele livro que você passou. Bacana, você já foi no certo, já. Tem um capítulo que fala sobre as três irmãs enxadristas, né? E o xadrez era muito masculino e elas fizeram esse enfrentamento. E é, inclusive, o que inspirou a série Gambito da Rainha. Né? Como quebra, né, o paradigma de... Tipo, tinha competição masculina e feminina para o xadrez. Para que isso? Aí é importante aquele dado, né? Legal, eu acho que a gente tem que trazer esse tema mesmo. Eu acho. Ô, Jéssica, aí, fica a dica, você não quer trazer esse tema não com a gente? Ai. Eu não sei falar muito bem, eu tô entrando nas lives para entender melhor. Já tem algumas lives no canal que a gente fez do tema das mulheres, mas é uma live que sempre está em falta, porque quase não é falado. A diferença. Esse tema eu acho muito importante, né? Eu acho que esse tema a minha vida inteira me assombrou, porque minha mãe era uma dona de casa por amor, por prazer. E quando eu me via
Ai, mas isso é coisa de menina. Mas por que tem que ser de menina? Eu não gosto. Eu limpo casa porque eu preciso. Eu lavo louça porque eu preciso. Eu não gosto de fazer o trabalho de mulher. E nem por isso eu sou menos mãe ou menos esposa. Eu não gosto. E isso é bem interessante, porque, no caso, é hétero. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de estar bonita. Mas eu não gosto de ser mulherzinha de casa. Nunca gostei, não. É uma E coisa... acho que acaba sendo pior ainda do que muitos casos, porque como que uma pessoa Porque tem padrões, casada, né? você é casada? Isso que você Eu sou casada. Uhum. com filhos? Uma pergunta bem clássica, é casada com homem? Uma casada com um homem e 3 filhos. Isso, então. Não, porque pensa, acho que acaba sendo meio que pior ainda, né? Um peso assim, porque a pessoa vai pensar, pô, mas você tá errado? O que que tá acontecendo com você? Quando bem eu quando eu casei, eu acho que era o maior motivo de brigas na minha casa. Porque meu marido, mas porque isso sempre foi assim, o mundo é assim. Eu falo, Assim. eu Interessante. não tô nem aí pro mundo. Eu não sou assim, e daí? Nossa. Eu acho que eu trabalharia 80 horas e sustentaria um homem para ele limpar a casa para mim. E não tem problema nenhum com isso. Sou eu sou assim, mas o mundo é diferente. Foda-se o mundo, né? Tipo, caguei. Eu sou obrigada a gostar? Não sou. É verdade. Então é meio por esse lado. Essa parte, eu acho. Meu marido fala que um dos motivos de eu procurar avaliação era esse. Porque meu marido sempre fala, você não é normal. Você nasceu fora do tempo, você nasceu fora da época, sua cabeça pensa de um jeito que ninguém pensa. Porque é simples para mim. E eu falava, gente, então realmente eu acho que não sou normal mesmo, não. Porque eu não consigo. Ele fala que eu sou do contra, né? Se alguém defender um tema polêmico igual o aborto. Eu não abortaria nem se fosse um caso de abuso. Mas eu sou a favor de quem queira fazer o que quer. E eu não. Uma coisa não invalida a outra. Então, eu sou do contra. Isso é importante. Eu me identifico bem. E aí as pessoas não entendem, né? Que pode ser as duas coisas, né? Uhum. Sim. Bacana, gente. Então, a próxima live o tema vai ser aborto. Brincadeira, não. Aí eles tiram o canal do ar e a gente não fala mais nada. Então, sabe, sobre meninas, eu acho que é importante falar. Eu tenho observado algo, não sei se já existem pesquisas sobre isso, posso estar falando, porque foi só uma observação. Eu vou tentar falar da forma mais dedicada possível. É só uma observação, como eu estou falando. Quando a gente olha na escola, a gente percebe que muitas meninas que têm laudo ou que parecem que têm altas habilidades de superdotação, muitas querem virar menino. Esse é um tema importante. Eu acho que é importante as meninas não pularem fases por isso, porque precisa eu acho que precisa de tempo para entender que uma coisa não interfere na outra, né? Mas você percebe o quanto... vários padrões. Você não se dá bem com as meninas, você se dá melhor com os meninos, você não ligar tanto para assuntos fúteis, e aí você vai pensando, eu não caibo aqui, eu não caibo ali. E a escolha da sua vida nesse aspecto envolve muito mais. Então, mas esse é um tema interessante. Continua. Não, é só isso, envolve muito. Eu converso isso com as minhas filhas. Porque eu tenho uma filha de 13 anos e ela vai fazer 13. Ela não tem interesse nenhum por nada além de ser livro e escola, hoje em dia. E ela é muito cobrada nesse aspecto. Eu falo, sua cabeça não está pronta para escolher nada, então você não é nada. Você vai ser na hora que você tiver que ser. E é isso. E pronto. Porque um relacionamento amoroso envolve muito mais coisas do que só com que você se identifica na vida, né? Mas para você ver como é importante tratar desses temas, porque até é difícil, né? É delicado esse assunto. É difícil a gente falar de um jeito que seja entendido e não, enfim.
Mas é importante porque realmente a gente vê muitas adolescentes, né, no caso, tô falando nesse caso, tá? Altas habilidades, superdotação. Claro que pode ser isso, pode, obviamente. Eu não sou profissional da área, só tô falando as coisas que eu reparo. Igual na internet, os criadores de conteúdo adolescente, na própria escola, porque eu tenho esse conhecimento, entende? De escola, assim, dessas meninas com seus, até adolescentes ali, 13 até 16 anos, 17 anos, querendo virar menino, entende? E acho esse assunto bem interessante, porque, igual como você falou, tem toda essa questão. Eu nunca quis virar menino. Acho que na minha época também não tinha essas coisas, né? Vai saber. Eu acho Hoje em dia. que não tinha tanta liberdade para essa coisa, né? Não se falava muito, e acho porque que se a não. gente chegasse em casa e falasse, mãe, amanhã eu vou ser menina, ela vai ser, eu compro sua roupa, você vai ser o que eu quiser. Então, não mas tem assim, opção, o que eu quero dizer também é pra gente tomar cuidado, porque assim, eu sou a favor, eu acho que a pessoa faz o que ela quer. Só que tem que tomar cuidado para ver se é isso realmente que a pessoa quer. Se não tá só numa fase perdida. E essa questão de altas habilidades de superdotação, de não conseguir se encaixar, igual você falou, né? Eu acho As meninas. que também porque as meninas naturalmente já são mais maduras. Uhum. Uma menina com superdotação aos 12 anos, eu falo por mim, eu com 12 anos hoje a diferença é só a minha vivência, a minha experiência, mas a minha cabeça é a mesma. Meu senso de raciocínio crítico é o mesmo. Aí você tem um mundo dentro da sua cabeça. E você olha um menino da sua mesma idade enfiando o dedo no nariz e comendo catarro. Isso. Como você vai se interessar por ele? Não, mas Nunca. eu digo também, tipo, de como os meninos, a vida dos meninos parece mais fácil. Mais livre. Eles podem ter o tempo deles, né? E a gente tem um monte de coisa de menina que precisa aprender. A se comportar, a sentar, a como não chamar atenção, a como passar despercebida, mas não tão despercebida, porque senão ninguém vai te querer. Tem que ser mais ou menos. É difícil, né? E estatisticamente, as mulheres elas tendem a ter o diagnóstico mais tarde, as neurodivergentes todas, mais tarde, e tendem a fazer um masking melhor. Então, acaba que fica uma coisa que eu acho que eu não conheço, de todas as mulheres que a gente já conversou, eu não conheço uma superdotada que não passou por uma questão de ansiedade, depressão, burnout. É muito, 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 muito raro. Tipo, parece que para a mulher superdotada ter uma questão de saúde mental é muito mais provável do que não ter. Justamente pela forma como a sociedade não lida, cobra, né? Como a sociedade cobra, né? Você tem que ser uma boa mãe, mas também tem que ser uma boa profissional, mas também tem que ser uma boa esposa, mas também tem que ser vista ok na sociedade, mas também tem... E eu acho que na cabeça de uma pessoa que já pensa mais, isso é tudo multiplicado. Então, por isso eu acho que piora muito. É verdade. Por isso que é bom realmente ignorar tudo isso, né? Mas eu não sei, eu tenho um capetinha que fica lá dentro. Se eu falar, vou ignorar. Desliguei ele, não pus fogo nele. Não, o capetinha fica ali, né? Eu acho que o teu problema é o mesmo problema de que eu tinha quando eu tava, tipo, trabalhando lá com marketing no começo e tava com a cabeça acelerada porque queria fazer mais, porque dentro do lugar que eu tava, eu não poderia ficar vivendo de boa. Eu teria que fazer algo a mais, eu teria que desempenhar de um jeito que não era aquele que eu estava desempenhando. Eu acho que são as minhas multifunções que faz isso. Eu consigo não pirar às vezes, mas que tem uma voz ali que... É porque é como se a gente soubesse o melhor, como ser perfeitamente aquilo. É como se a gente tivesse uma receita. Eu sei a receita de ser uma mãe incrível. Eu sei a receita de ser uma profissional incrível. Eu sei a receita de ser um ser humano incrível. Mas se juntar todas as receitas não é simples assim.
O caminho não é prático. Você tem que abrir mão de uma coisa para ser outra. Você não tem um clone para deixar um em casa e outro no trabalho. E outro. Então, essa balança é o que pega. Esse tema é pano para manga, gente. Vamos aproveitar isso. Vamos. É bom. O comentário que eu ia fazer também, Alberto, só para clarificar lá do chat, que é daquele Rainforest Mind que eu citei lá, ele é um livro que eu não acho que tenha tradução para o Brasil ainda, se chama Your Rainforest Mind. A autora Paula Prober, eu acho que é o nome dela, ela faz essa metáfora da mente das altas habilidades com uma floresta tropical, pela densidade de pensamentos, pela diversidade da fauna e flora que tem numa floresta, com a nossa diversidade de interesses. Ela faz essa metáfora. Eu nunca li o livro, mas eu já fui recomendado várias vezes a leitura dele, e é um termo que eu acho que descreve bem essa situação como que a gente passou. Agora há pouco aqui nessa conversa, está falando de uma coisa, foge para outra, vai para cá, vai para lá, igual uns rádios de uma árvore. Mas o interessante é que ela entende tudo. Né? Tipo, tudo que está sendo falado faz parte. Aí que tá, faz parte da mesma coisa. Faz parte da mesma coisa, exatamente. Tem um tronco central da árvore ali que vai estar tudo ramificado. É um fractal que vai se expandindo e mais a gente sabe onde é que está cada ramo. Né? Então, é pertinente, mas eu preciso dizer, assim, que na hora que eu faço os cortes dá um trabalho, porque... Porque, né? Eu acho um assunto só aqui. Eu percebo isso também, quando eu vou fazer vídeo no Instagram que eu tô falando, sem roteiro, alguma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado. Que daí, sim, eu tenho que tentar, né, ser certa, porque senão fica assim... Esse é o meu medo de participar da live. Porque não, mas é sempre assim. Nossa, é sempre assim. Eu tenho um foco, eu sou um trem desgovernado. Mas eu gosto assim, sabe? Eu acho que até facilita, para mim, facilita até o aprendizado, aprender coisas dessa forma, do que de uma forma linear. Tanto que um dos livros que eu mais gosto, que eu gostei de aprender, é um livro que ensina cálculo em quadrinhos. Nossa, adorei. Vai ensinando matemática em quadrinhos, botando um monte de Meus função. Meus filhos iam amar isso, porque eles gostam de quadrinhos. Porque eu nunca consegui entender cálculo normal pelo jeito que a escola ensinava, mas aí quando mistura com outras referências, ficou muito mais fácil de compreender. Eu acho que a forma como ensinam exatas para alguns superdotados não é muito legal. Inclusive para minha filha eu ensinei ela a fazer raciocínio lógico mais do que fazer as formulazinhas. Ela aprendeu isso muito mais rápido do que fazer as fórmulas que a escola ensina. É a maneira que a regra de x lá, a regra de 3, que multiplica em x, na matemática resolve quase tudo e a gente precisa de um monte de cálculo, né? Ela resolve quase todos os problemas da vida. Você decora aquilo ali, você pode resolver, sei lá, qualquer coisa. Mas aí tem um monte de fórmula, um monte de número, odeio números, odeio matemática. Minha cabeça então, dói. Gente, aproveitando a Black Friday, se você comprar com o nosso link no nosso cupom... A Black Friday foi ontem. Brincadeira. Pode falar dos meus livros. Não estamos vendendo livro, tá? Ainda não chegamos nesse ponto. Mas eu ia falar dos livros justamente para uma provocação mais para a Adriana e para também quem estiver assistindo, a respeito desse processo de querer fazer coisas mais autorais, de se livrar de só trabalhar para os outros, né? Que também é algo que eu tenho buscado, já tem uns 4 anos ou mais de que eu estou buscando isso. Acho que o primeiro projeto que eu consegui realmente fazer nesse sentido foi um livro que eu escrevi com outros superdotados. Né, que é o Poetas, né, esse livro de poesias feito por pessoas com altas habilidades. Você pode comprar pelo link? Depois na comunidade, lá no Divulgações, eu mando lá no WhatsApp. Do livro, né? Hã? Já podia fazer a parte 2 do livro. Já tem. Tem o livro 2. Eu tenho os 2 aqui em casa. Mas é interessante a maneira como ele foi feito, por ser feito com pessoas de alta habilidade dessa condição da mente florestal. A produção foi meio caótica. Cada um mandando um poema numa hora ou outra.
tudo editado num grande Google Drive, né? A gente, todo mundo jogando lá suas ideias, suas possibilidades, um buscando fazer revisão, outros. Foi uma coisa assim, tanto espontânea demais para todo mundo. Todo mundo teve uma parte meio espontânea na produção do livro. Claro, tem uns que tem mais que outros por causa de ter mais tempo, etc. Tem uma outra rotina. Mas todo mundo foi espontaneamente participou da produção do livro. Então foi bem diferente do que só. Oi? É a gente fazendo conteúdo para a página. É bem Cara, assim. Tu não sabe como foi no início, tu não tem ideias. Você não sabe com o que eu tive que lidar, Luciano. E aí essa provocação que eu quero deixar, tipo, da gente tentar sair, é a gente procurar nossos pares também. Ajuda muito fazer as coisas junto com os pares, ao invés de tentar só mudar o mundo sozinho. Total. Eu entendo que é um desafio você tentar assumir algo autoral e tendo essas questões de funcionamento, né? Porque você acaba também arborizando e não seguindo uma linha. É uma dificuldade que eu tenho, assim, até sei lá, já me falaram, você pode montar a sua sala para fazer o seu trabalho. Eu penso, mas eu não consigo dar conta disso. Eu vou ter que administrar, eu vou ter que fazer coisas que não são do meu interesse, como é que eu faço? Sinceramente, eu não consegui fazer isso. Eu não sei se eu conseguiria. Eu entendo, assim, que é meio assustador, assim. Eu acho que a gente conseguir prever muita coisa é bom e, ao mesmo tempo, paralisa, né? Porque você já imagina como seria ter a sua sala e você já calcula tudo que te custaria isso. E aí, talvez, se deixasse acontecer, ia ser incrível, mas a cabeça paralisa. Tipo, se dá problema no ar-condicionado, eu vou ter que resolver problema no ar-condicionado. Mas eu não quero saber de Eu não sei, ar-condicionado. porque o meu caminho, digamos assim, entre aspas, né, natural, seria fazer uma agência. Sempre foi. E eu nunca consegui fazer. Porque aí eu teria que ter funcionários, eu teria que dar conta de tudo, eu teria que ter um ponto comercial, querendo ou não, enfim. E eu nunca consegui. E eu hoje também já sei que eu estava meio que lutando para fazer uma coisa que, na verdade, eu não queria fazer. Entendeu? Eu acho que isso tem que tomar muito leva cuidado com isso. O que a gente quer da vida, né? Eu acho que Isso. leva muito para isso, o que a gente quer, o preço que a gente está disposto a pagar ou não. Eu acho que vai muito sobre isso. Porque se é dinheiro, sim, é o natural. Mas talvez não é só isso que você quer. Dinheiro a gente ganha, a gente dá um jeito, né? Sei lá. Sempre, né? Tem que dar. Eu acho que quando a gente não nasce herdeiro, assim, a gente pode ganhar, mas nunca vai ser o suficiente. Mas a gente corre atrás e tem comida na mesa, paga o aluguel, é isso. Vive um dia de cada vez. É isso. Um dia de cada vez mesmo, porque planejamento é bem difícil, assim. Nossa, daqui a 10 anos, sei lá, daqui a 10 minutos eu já não sei. A gente produzindo conteúdo mesmo, a gente tem que postar na quarta-feira. Às vezes a gente produz o conteúdo na terça-feira de noite, na quarta-feira de manhã. Às vezes a gente atrasa. Mas a gente atrasa. Você diz todo o conteúdo, o quê? Os cortes, o quê? Tudo. Conteúdo do Insta, do YouTube, de tudo. Às vezes a gente... Terrível, né? Porque esse vídeo é muito grande e só para você editar, exportar e subir demora bastante. Não, assim, não vai ter muita edição. A gente não dá pra gente fazer um trabalho super profissional de podcast, não. Nem pode, né? Senão vai cortar o quê? Não dá. Só tem um vídeo que foi feito isso, a pessoa que fez teve o maior trabalho, eu fiquei até com pena. Porque, pô, não é um trabalho remunerado, né? E é muito complicado. Sei lá, ficar cortando pausa. Não dá. A gente posta na íntegra mesmo, como tá. Melhor. A não ser que tenha um problema muito sério no meio do vídeo. Sabe? Fora isso. E o corte eu faço no metrô, sei lá se eu for fazer. Outro dia a gente tinha que postar o conteúdo, aquele que a gente fez junto, né, Beto? Aí do nada eu tive uma ideia, não, vou fazer diferente essa semana. Né? Tipo, era terça-feira, era pra postar na quarta.
Manda Aí- pesquisa. A gente, na quarta-feira de manhã, a gente fez. Aí fui pesquisar do zero, porque... Olha, E saiu. eu meio que tô cansada já de tudo isso, então recortar vídeo, fazer, sabe, todas essas coisas com as minhas próprias mãos. Então eu não consigo imaginar esse prazo aí. Só quando é uma coisa muito. Assim, teoricamente, se fosse seguir regra de marketing, a gente teria que postar todos os dias, não sei quantos vídeos por Instagram, dia. né? Era bom, vocês cresceriam bastante, com certeza. Mas a gente não consegue. A gente está crescendo, postando uma vez por semana ou duas. Sim, por incrível que pareça. Além de não ser um tema que eu acho que faria sucesso no mundo normal, né? É um mundinho bem específico. Não é para ser grande mesmo, tão grande. Eu acho que faria assim, Jéssica, se a gente realmente seguir as regras do marketing, eu acho. Eu também acho, porque todo mundo tem interesse nisso. É só começar a falar sobre isso que as pessoas ficam prestando atenção. Eu penso Aí que tem quando que eu vou pegar falar cada tudo que pergunta eu do falar vídeo isso aqui eu e a gente penso cortar que cada essa pergunta separada, fazer corte de 30, 40 minutos para cada pergunta e ficar postando todo dia. Mesmo assim, dá trabalho. A gente tem os nossos trabalhos, sei lá, você imagina você também com os seus 3 filhos ter que pegar coisas assim. É um motivo porque eu parei de fazer marketing dos meus próprios livros também. Eu também não consigo ter esse tempo. Apesar de eu também ser de marketing, eu sou formado em jornalismo, também estou de comunicação, também já tive agência de marketing, sei todo esse paranauê, mas cansa. Eu acho engraçado porque tem gente que o prazer, o sonho é, sei lá, chegar de carro na frente de um escritório bem arrumado e chegar e mandar em todo mundo, sabe? Aí eu não Eu sei. pensei nisso agora. Eu falei assim, enquanto só o tempo é tão precioso, né? O tempo, a questão de todo mundo aqui é o tempo. E tem gente que quer só dinheiro. Eu acho que se eu quisesse só dinheiro ia ser tão fácil. Eu acho que a minha vida ia ser tão simples, porque você tem um foco e vai. É difícil isso. Faz sentido. Não é linear, né? A gente não tem um foco e vai. A gente tem um monte de interesse. E não vai. Não vai tudo, certo? Ou vai cada um pela metade, né? Mas vocês já repararam? Eu não sei, que no fim das contas, se você continua fazendo, uma hora vai acontecer. Tipo, por mais que se divida, vai demorar um pouco mais, só que vai acontecer. E às vezes acontece mais de uma coisa ao mesmo tempo. E às vezes, quando vai, a gente nem liga também, nem se importa mais, já está pensando em outra coisa. É por isso já que tem um corte aí, já vai fazer aí de 1 minuto falando sobre relaciona muito sobre o que você quer da vida, né? O que você quer da vida. Por isso que, às vezes, esse que quando vai, a gente nem importa, porque não era realmente uma coisa que a gente queria. Total. É complicado. Ou que a gente quer ainda, né? Às vezes, naquele momento, isso era muito importante, aí eu sinto muito isso. Aí eu conquistei, aí, mas agora nem ligo. Eu queria isso ontem, hoje eu já tô querendo outra coisa. E meio que é um modo complicado de lidar, como é que eu vou dizer? Sei lá, ao mesmo tempo que a gente precisa de previsibilidade, a gente se entendia muito com previsibilidade. Eu, sinceramente, não preciso muito, não. Não, todo mundo precisa, para ter alguma regulação emocional, você tem que ter alguma previsibilidade. Isso, é verdade. Tanto que fala um pouco sobre rotina e tal, querendo ou não, é um pouquinho importante, mas eu acho que é mais essa questão, assim, mas também não muito fixa, igual muita gente. Acorda 5 horas, toma banho de água fria, não sei o quê. A minha vida é assim, tá? Eu preciso também. Você toma, mora no Rio de Janeiro? Previsibilidade total, eu preciso. Se uma coisa sai daquilo que eu acabei meu dia ali mesmo, dá vontade de coisas que me incomodam também. Quando sai do... Gosta com uma agenda e... Não, é verdade, nesse sim. Eu digo mais assim, questão financeira, igual todo mundo é muito apegado, tipo, estabilidade financeira, de trabalho, entende? A estabilidade que precisa realmente dessa rotina ajuda até na saúde, né? Tem uma rotina para o sono, tem uma rotina para alimentação, porque senão, se a gente deixar tudo no caos, a gente esquece até de almoçar.
E eu esqueço. E eu esqueço de almoçar. Muito Já fiz muito também. Um dia desse, eu tava morrendo de dor de cabeça às 5 da tarde. Eu tô, gente, a minha cabeça tá doendo demais. Eu tava em jejum. Eu falei, meu Deus, eu tô em jejum! 5 da tarde! Nem a intenção. Esqueci. Alguma coisa que eu fui resolver um problema que saiu da lógica, porque eu preciso deixar as crianças na escola, tomar café. Eu pulei ali, eu tive que fazer algumas ligações, resolver algumas coisas. E aí, dali, já pulei para a próxima da rotina, e eu normalmente não almoço, então achei que eu tinha tomado meu café. E aí, olhei e falei, não, eu tô em jejum às 5 da tarde. A cabeça não tem como não doer. Vai doer, não. Não comi. Caramba. É normal quem nunca esqueceu de comer. Sei lá, eu acho que eu não. Eu acho que eu já tive coisas complicadas, mas nesse ponto Eu eu já acho que eu não comi cheguei. demais, só. Além do que devia. Aí as pessoas me falam essa. Ninguém esquece de comer. Eu falo, realmente, eu não sou normal, então. Tem essa. Agora eu sou uma anormal com laudo, então me deixem. Vamos fazer a figurinha do Tenho Laudo, é muito bom. Eu tô sempre fazendo figurinha. Hoje eu fiz uma. Tenho Acaba laudo. dando uma autorização para ser estranho, né? Pô, pior que sabe? É mó doideira. E aí a galera fala, pô, tu tem a tatuagem na testa, tem essa barba esquisita. Não, eu tenho laudo, é isso aí. Pô. Fica mais fácil deles entenderem, tem laudo. Uhum. Pois é. Galera, médico assinou. Galera, eu acho que a gente já tá com um tempo bom, assim, de conteúdo. Foi legal esse final, assim, improvisado. Gostei. A melhor parte. Mas, a verdade, foi tudo improvisado, né? Tá bom. Total. Então, vamos lá. Deu até fome esse papo do final. Eu também. Vou comer um açaí de 500, maneiro, assim. Bom, então... Cheeseburger. Agora eu tô na batata frita. Calma aí, já tá dando gatilho também. Calma aí. Vamos lá. Já falou do sushi. Eu tô tentando já ser total vegetariano. Sushi. Não, um cheeseburger. Não é nem um sushi, nem como peixe cru. Então, gente, vamos fechar. Agradeço muito a Adriana. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por você aceitar expor, assim. Eu sei que está muito recente, muita coisa ainda vai se encaixar melhor. E, assim, boa sorte aí nas adaptações que você precisa fazer. Eu acho que tudo vai ser... É um momento bom, é positivo você se conhecer melhor. Dizem que é 10 anos de terapia em um, né? É isso que tá no Zebra. Então, acho que daqui para frente é mais tranquilo, você já se conhece, você já sabe melhor como é o seu funcionamento. Então, pô, aposta aí nos seus novos projetos. Vamos dizer, o garantido não existe nem no marketing, né? Mas eu diria que a probabilidade já aumentou, assim, de você ter sucesso aí nessa empreitada, essa coisa. E agradeço aí a galera que participou, foi bem maneiro. E é isso, o Vivências está sempre fazendo conteúdo, trazendo gente interessante aqui para a galera conhecer. Grande abraço. Quer deixar mais uma mensagem aí antes da encerrar a gravação, Adriana? Acho que tá tranquilo, acho que já falamos bastante por hoje, Beleza. Né? Obrigado. Vou encerrando aqui a gravação. Show. Valeu, aí, galera. Muito obrigado aí. Daqui a pouco eu mando já lá no WhatsApp.